Quando as pessoas pesquisam sobre o Bagua do Feng Shui na internet, elas sempre encontram uma coisa parecida com isso. Um gráfico de 8 lados com um monte de desenho dentro, às vezes um espelhinho no meio, todo colorido, com os nomes prosperidade, sucesso, relacionamento. Mas muito pouco se fala sobre de onde isso surgiu. E é justamente aí que começa muito dos mitos do Feng Shui. O Bagua nunca foi criado para ser um mapa da prosperidade, ou então um guia de decoração dizendo que cor pintar o quê, ou onde colocar um enfeite para você melhorar a sua área do relacionamento. Não é sobre isso, e essa é uma visão muito limitada, porque ela reduz uma filosofia que foi construída ao longo de milhares de anos, num conjunto de receitas prontas e universais. E o Bagua nunca foi isso. Ele nasceu como uma forma de compreender a vida. E hoje eu quero te mostrar a origem dessa ferramenta e explicar porque que ele é muito mais interessante do que parece. A palavra Bagua significa 8 diagramas. Ba é 8, Gua é diagrama, que são esses símbolos formados por linhas inteiras, que são as linhas Yan, e as linhas fragmentadas, que são as linhas Yin. E os trigramas são símbolos formados por 3 dessas linhas, e cada combinação representa uma força da natureza. Muito antes de existir esse gráfico do Feng Shui como nós conhecemos hoje, esses símbolos já faziam parte do I Ching, que é conhecido como o livro das mutações. E o I Ching não foi criado para prever o futuro. Ele ficou popularmente famoso como um oráculo, mas na verdade ele era uma tentativa ancestral de compreender os fluxos, os ciclos da vida e como que tudo está em constante transformação. Ó, vem comigo, imagina os chineses lá há 4.000 anos, sem internet, sem ar, sem eletricidade, apenas observando o mundo e tentando compreender por que aqui de repente fica claro, de repente fica escuro, de repente fica claro de novo, que é o dia e a noite. Ou então por que fica quente, aí depois começa a ficar frio, e de repente tá muito frio, aí de repente começa a nascer as flores e fica quente de novo. As estações mudam, os rios mudam, as pessoas mudam, elas nascem, crescem, desenvolvem, reproduzem, morrem. A nossa vida toda muda. E a partir dessas observações do mundo ao redor, eles foram traduzindo esses movimentos da vida nos 8 trigramas. Então foi dessa compreensão que nasceu o Bagua, que é utilizado pelo Feng Shui. Originalmente, o Bagua ele não falava sobre dinheiro, sobre casamento, nada disso. Ele falava sobre a natureza. E cada trigrama representava uma força da natureza. E nós tínhamos a água, a montanha, a terra, o trovão, o fogo, o lago, o céu e o vento. E esses nomes eles podem parecer muito simples, mas cada um representa um padrão de funcionamento da vida pelo olhar daqueles chineses. A água ela fala sobre o fluxo, então a água ela permeia, ela encontra caminhos, ela desvia de obstáculos, ela segue o tempo todo em movimento, inclusive mudando de estado. Já a montanha ela representa a estabilidade, ela fica lá paradinha, mas ela também representa silêncio, ela representa esse movimento de subir, se conectar com o céu, e ela representa tempo. Lá no Oriente eles têm uma relação muito especial com a montanha, como se fosse algo sagrado, algo de compreensão e conhecimento. Já a terra é onde a gente pisa, é o lugar mais conhecido, é um lugar acolhedor, é um lugar que nutre, é na terra que sai o alimento, ela recebe, ela acolhe, ela sustenta. E o trovão é um som estrondoso que vem do nada. E ele desperta, ele marca os momentos, ele é um movimento muito rápido. Eu sei que a gente sabe que agora é som, mas pensa nos chineses, tá? Já o fogo é luz, ele ilumina, ele esquenta, ele torna o que não era visível, de noite, né, claro, visível. Ele aglomera, porque quando estava escuro as pessoas se juntavam em volta do fogo para falar sobre o dia, ele aglomera as pessoas. Agora imagina um lago. Ele representa um potencial de qualquer coisa. Para eles, ele representava alegria, porque a vida, na verdade, pensando lá em caçadores-coletores, ela acontece perto da água. Então, representa a alegria de viver para eles. Mas também expressão, criatividade, potencial de ser qualquer coisa. Já o céu simbolizava a conexão, algo a mais, algo maior, algo que tem mais compreensão do que nós aqui embaixo. Também simbolizava para eles um amparo, porque tem mais conhecimento do que nós, tem mais visão. E também para eles representa liderança, quem tá em cima consegue enxergar, por isso liderar, e também expansão. E por último, o vento, ele espalha, ele leva a semente, ele permite o ciclo das plantas crescerem e se desenvolverem, porque elas vão caindo em lugares que são férteis. Então percebe que esses trigramas chineses, eles não são palavras, eles são conceitos.
porque são traduções de um movimento da vida. Esse movimento eles chamam de Qi, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. É um conceito muito fundamental, que dá pra gente explorar bastante, ele merece um vídeo só pra ele. Mas esse lance dos trigramas tem também uma questão linguística aqui, porque esses diagramas, os trigramas, eles são representados por kanjis, e kanjis são imagens que representam uma ideia. A escrita chinesa, ela é elaborada com ideogramas, então são ideias desenhadas. A própria língua, ela traz uma riqueza, uma poesia que a gente não tem aqui no Ocidente, e ela nos parece muito profunda, muito misteriosa até. Mas isso é porque nós aqui no Ocidente estamos acostumados com palavras que ela têm um significado fechado. Mas enfim, cada um desses ideogramas, ele representa uma forma da energia presente tanto na natureza quanto na vida do ser humano. Eu preciso falar para vocês que existe na história do Bagua, desse gráfico, uma mudança na sequência desses desenhos, desses trigramas, entre o que era originalmente desenhado e o que é usado hoje no Feng Shui. Só que, na minha opinião, essa é uma explicação tão interessante que ela também vale um vídeo só para ela. Só que eu não sei se vocês gostam tanto assim de filosofia quanto eu. Então me conta aqui nos comentários se você quer um vídeo contando essa história da mudança do Bagua do céu anterior pro Bagua do céu posterior. Mas seguindo, como que surgiram essas palavras prosperidade, sucesso, relacionamento? Quando o Feng Shui chegou no Ocidente, esses conceitos, esses significados, eles foram traduzidos e simplificados para nossa linguagem, para ficar mais próxima, para ficar mais simples para o nosso cotidiano e para o nosso entendimento. Então água passou a ser conhecida como trabalho, o vento virou prosperidade, terra virou relacionamento, trovão representa a família. E esses nomes, de fato, eles ajudam quem está começando a estudar sobre essa filosofia tão interessante que é o Feng Shui. Mas essa simplificação, ela acaba perdendo um pouco da potência e da riqueza original. Porque, por exemplo, prosperidade não significa simplesmente dinheiro. Ela fala sobre crescimento, sobre expansão, sobre desenvolvimento, sobre fluir, porque é o vento. Assim como o trabalho não significa só profissão. Ela representa a direção, propósito, movimento, a constância e a potência da água. Então, quanto mais a gente estuda sobre as origens do Bagua, mais a gente percebe que essas traduções, elas são só uma parte do significado. E nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou destrinchar com vocês cada uma dessas 9 áreas, para você que gosta desses assuntos conseguir entender com profundidade e conseguir aplicar toda essa teoria no seu dia a dia. Então, se você ainda não tá seguindo o canal, aproveita e já segue. Mas falando em colocar essa teoria na prática, deixa eu te contar como que eu faço isso. No meu escritório, que é o BTLI Arquitetura, o Bagua ele não é só um mapa para distribuir os objetos e o layout das casas. Ele é uma ferramenta para compreender as pessoas, os moradores mesmo. Então, antes de olhar para a planta da casa, a gente começa a entender quem é a pessoa que vive lá dentro. E só depois a gente analisa o ambiente propriamente dito. Porque a pergunta não é, e onde que é o canto da prosperidade? A pergunta que eu e meu time fazemos é como que essa casa consegue apoiar essa pessoa e a vida que ela quer construir. Porque isso pode parecer só um detalhe, mas ele muda completamente a perspectiva de como aplicar o Feng Shui numa casa. Nesse vídeo eu quis te mostrar um pouquinho sobre a origem do Bagua, mas nos próximos a gente vai explorar cada uma dessas 9 áreas individualmente. E só para constar, quais são essas 9 áreas? Prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, sabedoria, família e saúde. E como que esses significados tão profundos podem nos ajudar a compreender melhor a nossa relação com a nossa casa. E a gente vai começar pela prosperidade. Te vejo lá. Até o próximo vídeo.